E o dólar comercial hoje encerrava negociações agora há pouco em alta, uma alta de quase 1%. O dólar terminou na faixa de R$ 3,27 mais 70, subiu 0,92% no levantamento da CMA. O dólar comercial fechou as negociações em alta, mas vale lembrar, durante o dia a moeda norte-americana oscilou entre a mínima de R$ 3,23 mais 90, ligeiramente abaixo de R$ 3,24, até a máxima de R$ 3,28 mais 30. Se aproximava, portanto, de R$ 3,29. E a virada do petróleo também azedou o movimento no mercado de ações. Você começa comigo vendo o que ocorre no mercado de dólar, porque o dólar encerrou a R$ 3,27 mais 70, ou seja, subiu mais um pouquinho o dólar frente ao real no final do dia, com alta de 0,92%. Agora, o que ocorreu é que os ativos domésticos seguiram os movimentos no exterior, tendo como referência, e agora há pouco, na virada de mão, o que nós tivemos, você vê agora, olha, é uma mudança no comportamento da Bolsa. Nós chegávamos há alguns minutos aos 83 mil pontos, mas recuamos agora de novo para os 82 mil pontos. A queda na Bolsa é de 1,08%. Isso ocorre porque os futuros de petróleo, que movimentaram hoje o mercado internacional, azedou a trajetória dos ganhos da Bolsa Brasileira, que perdeu aquele patamar de 84 mil pontos e impulsionaram até a cotação do dólar frente ao real agora no final do dia. Bom, os contratos futuros de petróleo inverteram aquele sinal positivo visto mais cedo, passaram a cair em momentos após a divulgação do relatório semanal de estoques do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Muito importante esta informação porque altera todo o comportamento de preços do petróleo no mercado internacional. Segundo o documento do Departamento de Energia do governo americano, os estoques de petróleo nos Estados Unidos subiram menos que o esperado na semana passada. Mas o volume estocado de gasolina apresentou um salto de mais 700 mil barris, ou seja, acima do previsto, ultrapassou aí a 3 milhões e 414 mil barris. Esta informação caiu como uma bomba no mercado e acabou alterando o preço do petróleo, que, por outro lado, alterou também o funcionamento, as operações no mercado de bolsa, o que trouxe esta queda para 82.954 pontos agora há pouco. Quer dizer, num dia de muita volatilidade, a Bolsa firma uma queda por conta do petróleo e realização de lucro. Agora, há uma outra informação importante que sai daqui a pouco. Em Brasília, daqui a pouco, o Banco Central anuncia oficialmente a nova taxa básica de juros no Brasil, a taxa Selic, que é definida pelo Comitê de Política Monetária, do Banco Central. Se os operadores e analistas de mercado financeiro estiverem certos, será anunciada uma nova baixa para a taxa básica de juros. Você acompanha com Odacil Canepa, de Brasília. O Copom se reúne pela primeira vez no ano nesta quarta-feira e deve mesmo baixar a taxa de juros, de acordo com a expectativa do mercado financeiro. A decisão do colegiado será divulgada daqui a pouco. Se realmente acontecer o que o mercado está prevendo e houver queda na taxa de juro, essa vai ser a 12ª queda anunciada pelo Banco Central. De acordo com o mais recente relatório, os analistas esperam que o corte nesta quarta-feira será o primeiro e o último de 2018 e que a Selic deve permanecer no patamar de 6,75% até o começo de 2019. A maior expectativa do mercado é que realmente a taxa Selic fique abaixo de 7%. O resultado sai nesta quarta-feira à noite. De Brasília, Odacil Canepa para o SBA. E a previsão de chuvas fortes no centro-oeste do país pode atrapalhar aí o produtor rural que está agora em fase de plantio. Aliás, produtores de algodão, de olho nas informações de Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Acompanhe. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de algodão, ainda da região central do Brasil, especialmente do Mato Grosso, seguem avançando com as atividades de plantio. Agora, ao longo dos últimos dias, as chuvas acabaram atrapalhando esse andamento das atividades no campo. E essas pancadas de chuva conseguiram manter o solo também até com excesso de umidade aqui no Mato Grosso. No decorrer dos próximos 5 dias, as instabilidades começam a perder intensidade aos poucos. Mesmo assim, ainda pode chover de maneira mais forte no estado do Mato Grosso, Goiás, também
também. Então as pancadas ainda podem ocorrer de maneira mais intensa e pode atrapalhar ainda o andamento do plantio do algodão na região. No decorrer da segunda semana, as instabilidades já perdem intensidade em toda essa faixa mais clara do mapa. Justamente no estado do Mato Grosso, com as instabilidades perdendo intensidade e se enfraquecendo, os produtores de algodão agora terão cenários mais otimistas para seguir o plantio das lavouras. As chuvas voltam a ganhar força aqui no sul do Brasil. Paraná, Santa Catarina, sul do Mato Grosso do Sul e também o sul do estado de São Paulo, é que voltam a receber pancadas mais fortes. No decorrer do terceiro e último período, na região central do Brasil, as instabilidades ainda não ganham muita intensidade, mesmo assim ainda segue chovendo de maneira frequente, mas não com volumes tão elevados. Então, ao longo das próximas semanas, as instabilidades perdem força na região central do Brasil e o cenário é mais otimista para os produtores de algodão que seguem em fase de plantio. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Obrigado, Juliana. Agora, nesta quarta-feira, houve na sede da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul o lançamento oficial da Dinâmica Agropecuária, a Dinapec. Essa dinâmica acontece entre os dias 7 e 9, durante o período de 7 a 9 de março, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. A repórter Kylie Rodrigues tem mais informações sobre a Dinapec desse ano. O Copom se reúne pela primeira vez no ano nesta quarta-feira e deve mesmo baixar a taxa. Participaram do lançamento oficial da Dinapec lideranças do agronegócio. Após as apresentações, o governador do estado falou com a imprensa da importância da feira para o setor produtivo. E hoje dá para conciliar você produzir com sustentabilidade. A agropecuária de baixo carbono é você implantar plantio direto, melhorar essas condições e diminuir as pastagens degradadas, que elas acabam sendo emissoras cada vez mais de gases de efeito estufa, que aumenta o aquecimento global. Então a Embrapa, junto com o governo, tem feito esse trabalho com as instituições de pesquisa para Mato Grosso do Sul ser o primeiro estado carbono neutro do país. Isso é algo importantíssimo, porque a gente vai neutralizar as emissões de gases com boas práticas produtivas. E isso é fruto do quê? Pesquisa, inovação, tecnologias novas que estão vindo, e a gente tem que aproveitar isso. Oportunizar o produtor rural a possibilidade de acesso a novas tecnologias. E o Dinapec vai trazer novas tecnologias sustentáveis aos produtores rurais de Mato Grosso do Sul e do nosso país, para que possamos aumentar cada vez mais a nossa produtividade baseada em sustentabilidade. O tema deste ano é agropecuária de baixo carbono. Quem visitar a feira vai acompanhar as principais tecnologias disponíveis para o setor. A Dinapec ela tem se consolidado ao longo dos anos. No seu início, em 2006, tivemos a visita de 500 produtores, técnicos, estudantes. Na edição do ano passado já chegamos a quase 3 mil e isso tem crescido. Ao longo desse período nós temos também nos unido a parceiros do setor produtivo, também outras instituições de pesquisa, sejam universidades, outras unidades da Embrapa, fundações de pesquisa também. E isso tem nos possibilitado oferecer um leque cada vez maior de soluções tecnológicas, apresentar um leque maior de soluções tecnológicas para o nosso público. A Dinapec acontece na sede da Embrapa Gado de Corte entre os dias 7 e 9 de março. O evento contará com roteiros tecnológicos e oficinas. A entrada é gratuita. Bom, e daqui a pouco você verá uma entrevista com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil, Nelson Carvalhais. Aliás, verá também as últimas informações sobre o comportamento dos preços no mercado do café. O mercado do campo faz uma parada agora de alguns minutos, mas fique ligado, nós voltamos já já. E a Bolsa de Mercadorias lá em Nova York, pelo menos para a Café Arábica, encerrava as atividades hoje, quarta-feira, né, com preços moderadamente mais altos para o café. O mercado deu sequência aí a algum movimento de alta, né, recuperação técnica, na verdade, que começou ontem, consolidando essa reação que começou ontem, apesar do forte tombo no mercado de petróleo, que normalmente influencia o mercado de commodities agrícolas também. Vamos lembrar que o petróleo é considerado a rainha das commodities. Quando o petróleo tem oscilação de preço, outras commodities
metálicas e agrícolas também sofrem movimentação de mercado. Por quê? Porque os grandes fundos de investimento operam em diferentes mercados. E quando o petróleo altera seus preços, suas cotações, há uma movimentação que também provoca mudança nos preços de negociação nos mercados de bolsa com outras commodities. Bom, segundo alguns operadores de mercado, os traders, fundamentalmente o mercado do café, pressionado pelo sentimento de uma melhora na oferta global de café, com expectativas crescentes quanto à safra brasileira deste ano. Entretanto, não há forças para que o mercado faça o rompimento daquela linha de $1,20 por libra-peso. Chegou a testar aí $1,19, mas ainda mantém, seria o fundo do poço, que parece bem consolidado, pelo menos neste momento. Os contratos com a entrega em março de 2008 fecharam a $1,23 por libra-peso, até um pouco acima disso, uma alta de 0,40%. Você acompanha comigo agora o fechamento dos negócios no mercado do café em algumas das principais bolsas do mundo, começando, lógico, pela Bolsa de Londres, onde nós temos negociação com café robusta, que se de outro lado não teve recuperação, continuou abaixo, hein? Café robusta agora termina negociações em queda, não acompanha o que ocorre no mercado de café arábica. Café robusta negociado em Londres para março recuou quase 1%, perdeu $18 por tonelada no fechamento dos negócios, caiu para $1.786 a tonelada. E o contrato de maio perdeu $9 por tonelada, caiu para $1.761 a tonelada. O mercado só manteve em alguns momentos hoje, o contrato de março acima de $1.800 a tonelada. Os demais contratos, na máxima do dia, se aproximaram de $1.800. É o caso do contrato de julho, que perdeu $8 no fechamento, os últimos negócios na faixa de $1.787 por tonelada, mas tiveram na cotação mais alta do dia, números bem próximos de 1.800 a $1.797 a tonelada. O contrato de setembro terminou a $1.789 a tonelada, perdeu, quando comparado ao valor de ontem, $7 por tonelada. Ou seja, o mercado trabalha em queda para café robusta e ainda alguma recuperação no café arábica. Aqui na B3, você acompanha comigo agora o fechamento dos negócios no mercado futuro brasileiro. Aqui nós tivemos uma alta como ocorreu na Bolsa de Nova York. Então, o café arábica aqui, contrato mais negociado agora é o setembro deste ano, 780 contratos negociados. O mercado trabalhava para março, no encerramento, o último negócio, a $153,70 a saca. Os negócios realizados aqui, alta de 0,16%. E o contrato de setembro, a $155,35 a saca, você vê, tem uma alta de 0,16%. Leve alta para o mercado de café arábica e a perspectiva de continuidade de baixa para o mercado de café robusta. Agora, há muitas dúvidas. Os produtores rurais reclamam isso, Os levantamentos sobre a safra brasileira de café que são divulgados no exterior, seja pelo USDA, seja pela Conab, seja pelo IBGE e outras instituições. Há muitas dúvidas sobre isso. Eu conversei sobre esse assunto com o presidente do Conselho dos Exportadores de Café, Nelson Carvalhais. E segundo ele, esses levantamentos sobre a nossa safra devem ser aprimorados para trazer maior transparência para o mercado. Essa é a posição do Secafé, que será levada amanhã numa reunião da Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária lá em Brasília. Veja a entrevista que eu tive hoje aqui na B3 com o Nelson Carvalhais. Doutor Carvalhais, obrigado por ter vindo. É difícil encontrar espaço na sua agenda, mas hoje nós temos aqui o presidente do Conselho dos Exportadores de Café, um homem que tem experiência no mercado. Quem não conhece na cafeicultura? A família Carvalhais, só para lembrar, são quase 150 anos no mercado do café. Exato. E 100 anos de escritório de exportação, negociação com café, dirigido pelo Dr. Nelson. Dr. Nelson, obrigado por ter vindo mais uma vez. É um prazer. Vamos poder. Café é sempre um assunto que, além de nós trabalharmos, dá muito prazer conversar. Então vamos falar de alguns aspectos desse mercado que preocupa o produtor que nos acompanha agora. Dúvidas constantes em relação aos números da nossa safra. A Conab anuncia um número, também não tem tanta credibilidade. O IBGE aponta um número, às vezes não tem credibilidade. O USDA estaria manipulando, segundo alguns cafeicultores, esse número, superestimando a nossa safra. A pergunta é, a nossa safra, ela é bem dimensionada? Ela é bem avaliada, doutor Nelson? Eu gostaria primeiro de deixar um ponto muito claro. No Brasil nós temos profissionais na área agronômica de excelente qualidade.
Tem gente na Embrapa, gente ligado a outras associações, com excelente qualidade. Engenheiros renomados, conhecem muito bem. Agora, o Brasil é um país de área continental. Nós temos produção em Minas Gerais, São Paulo, produção em Espírito Santo, Paraná, Bahia, Rondônia e em outros lugares, um pouco no Mato Grosso, por aí. Eu acho que é muito difícil, se nós não tivermos um suporte tecnológico, investimento nisso, nós temos uma precisão de parque cafeeiro, produtividade, produção. Isso tudo é muito importante. E chega a época de véspera de entrada de safra, que nós já estamos chegando a esta época, em fevereiro, daqui a pouco em abril, já começa a colheita do Conilon, em maio, em alguns lugares mais baixos, a colheita do Arábica. O que acontece? Sempre há uma discussão em torno de qual estimativa que está correta. Embrapa, IBGE, USDA e outras empresas que fazem particulares. Eu acho que chegou o momento de nós investirmos nisso. O Brasil tem recursos, tem condições, tem inteligência, tem capacidade. O comércio brasileiro é muito organizado, a produção brasileira é muito organizada. Todos os segmentos do agronegócio são muito estruturados e transparentes. Veja, nós na exportação os dados são precisos. A torrefação trabalha também na precisão, máximo da precisão nas suas estimativas de consumo. Solúvel também. A produção faz um trabalho maravilhoso. A área de pesquisa também. Então, nós temos tudo. E o café nosso, além de tudo, é sustentável. Nós temos uma chancela sustentável. Nós temos, é um café que tem leis sociais, leis ambientais e o tripé com a economia que dá resultado. Então, nós temos tudo. Agora, eu acho que o investimento em estatística é fundamental. Para dirimir dúvidas e para trazer credibilidade. Sem dúvida. Eu acho que cada vez mais nós temos uma estatística precisa, só vai aumentar a nossa credibilidade, a nossa confiança. O Brasil já é absolutamente confiável, tem uma credibilidade internacional fortíssima. Se nós pudermos ter os números cada vez mais precisos, a produção vai poder trabalhar com mais tranquilidade. O comércio exportador, os importadores, todo mundo vai ter números para se balizar e fazer as suas coberturas, as suas vendas, a sua produção de uma maneira muito mais clara, transparente, com absoluta segurança. Dependemos então de uma tecnologia melhor para apurar essa safra. Agora vamos falar um pouco de mercado e de preço. Vamos. Esse número é fundamental, doutor Nelson, para estabelecimento de preço no mercado. Afinal de contas, quando se fala que o Brasil vai produzir 56, 58, 60 milhões de sacas, os preços já começam a desabar no exterior e o senhor, como exportador, vive essa oscilação de mercado que já temos com o câmbio e temos em função desse número. A perspectiva diante dos novos números que foram anunciados agora, os novos números que falam aí em produção bem elevada para o Brasil, mesmo neste ano, os preços tendem a ceder? Olha, primeiro, não vamos falar em produção elevada. Nós precisamos saber qual é a demanda. O Brasil exportou este último ano que se viu, que foi um dos piores anos que nós fizemos nos últimos anos, em função das secas, que reduziram as produções brasileiras. Nós exportamos ao redor de 31 milhões de sacas de café. O próximo ano cafeeiro, tudo indica que nós temos possibilidade de retomarmos uma exportação ao redor de 34, 35 milhões de sacas. O Brasil é importante para o mercado mundial. Nós temos um espaço muito importante. Nós temos 1/3 parte do consumo global de café brasileiro. Muito bem. Aliado à exportação, nós temos um consumo interno que, de acordo com a BIC, ao redor de 21 milhões de sacas. Se nós somarmos uma exportação de 35 mais um consumo interno de 21, são 56 milhões de sacas de café. Se nós produzirmos 56, 57, 58, 59, este número é perfeitamente adequado à situação, não criando nenhum problema de excesso de produto. Nós vamos fazer um pequeno estoque
que nós já estamos fazendo, nós deveríamos ter um estoque de passagem muito baixo este ano, talvez historicamente o mais baixo dos últimos anos, talvez da história do Brasil. E veja só, nós vamos entrar numa safra boa, que tudo indica, está correndo muito bem, os tratos culturais foram maravilhosos, as chuvas estão correndo muito bem, podemos ter um resultado muito bom, mas não haverá um excesso de café. O importante é que as pessoas compreendam que se houver uma sobra de 5 milhões, 3 milhões, 4 milhões, o ano que vem, tudo indica que será uma boa safra, mas já será um pouco menor que essa em função da bianualidade e outros fatores, correto? Então um período compensa o outro. Um período compensa o outro. Então eu acho que não há motivo de grandes altas no mercado, a não ser que surja um fato novo que nós desconheçamos, correto? Mas se nós olharmos o mercado em si firme, eu acho que nós vamos ter preços que o produtor será remunerado e que nós poderemos dar continuidade nas nossas exportações e no nosso consumo global. Quanto a cafés especiais, os últimos dados divulgados pelo Secafé mostram que nós temos uma pequena parte dessa produção de café chamado especial. Café diferenciados. Diferenciado. Esse é o termo usado. Então, é café com uma classificação melhor, vamos dizer assim. Não chega a ser o super especial ou café raríssimo, mas é um café de qualidade superior. A tendência no Brasil é o aumento da produção de café diferenciado? Bom, vamos lá. Eu acho muito importante. Nós tivemos aí nos últimos 30 anos, foi uma grande revolução no café. Nós saímos nos anos 90 de 7 sacas por hectare para hoje 25 a 30 sacas por hectare, correto? Houve um investimento fantástico. Isso principalmente ocorreu na hora que o mercado ficou livre nos anos 90. Nós primeiro tivemos um ganho, uma eficiência na produtividade, uma redução diária com otimização e incremento da produtividade. E a segunda parte, depois nós fomos buscar a qualidade. Hoje o café brasileiro é reconhecido no mundo inteiro. Aliás, o café brasileiro está presente no mundo inteiro. Nós exportamos para mais de 130 países, é um café que é aceito em todos os mercados e nós temos esses cafés chamados diferenciados, que são cafés acima da média de preço que é praticado os demais e que tem alguma espécie de, agrega algum valor, que são certificados, cafés cerejas descascados, cafés lavados e outros processos que vêm, cafés finos, naturais, que são cafés que são vendidos com reconhecimento de preço internacional. E o Brasil vem muito bem nesse mercado. Nós temos pouco mais de 5 milhões de sacas. Devemos crescer nos próximos anos? Sem dúvida. É uma tendência de crescimento nesse mercado? Sem dúvida. Eu mesmo trabalho nisso há quase 30 anos, me dedicando a esse mercado de cafés de alta qualidade. É um mercado fantástico. Cada vez mais o mundo exige qualidade e cada vez mais essas novas tribos de consumo que estão aparecendo querem um produto bom. Agora, definir qualidade é uma coisa muito difícil. O que é bom para um não é bom para o outro, mas de uma certa forma o Brasil tem condições de atender aos mais diversos mercados no mundo. Perspectiva positiva para a cafeicultura quando o senhor olha para frente? Vejo sim. Eu acho que hoje o mundo está consumindo, deve encerrar agora 2018 com 160 milhões de sacas, o globo está consumindo. Nós podemos ter aí nos próximos 10, 12 anos um incremento fantástico, que a gente vem crescendo de 1,5% a 2% ao ano, sem contarmos com a possibilidade de desenvolvimento dos mercados asiáticos. Na Ásia está em torno de 52% da população mundial. China, Índia, Indonésia, bom, todos aqueles países, Vietnã, Laos, Camboja, Mianmar, se você começar a somar tudo, 52% do mundo está ali. E é uma população que não tem ainda, está iniciando o hábito de beber café. Então, aliado a esse mercado que desenvolve muito bem em todos os outros países, na Europa, nos Estados Unidos, que são grandes parceiros, já no Japão, na Ásia e Oceania, a possibilidade do crescimento no mercado asiático é fantástico nos próximos 10 anos. E café a gente fala em longo prazo, a gente não pode falar em menos de 10 anos. O que se prevê é um consumo fantástico em 10 anos. Se isso ocorrer, os investimentos valem.
Bom, você acaba de ouvir Nelson Carvalhais, um dos mais respeitados, né? Operadores desse mercado de café, exportador, negocia café há muitos anos, tradição de família, não é preciso falar muito sobre Nelson Carvalhais. Agradeço mais uma vez sua presença aqui conosco. E eu que agradeço. Você Café está aberto, nós estamos abertos. Falar em café sempre é uma satisfação. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Voltamos ao programa. E nós voltamos para uma pequena correção, porque os números que nós mostramos sobre o fechamento aqui na BMF não estavam corretos, eram números antigos, por volta do meio-dia. Você acompanha comigo agora o fechamento dos negócios aqui na B3, no mercado futuro de café. Veja que a alta foi mais acentuada aqui do que a que nós vimos na Bolsa de Nova York. Você acompanha comigo agora café arábica negociado para março, 1.170 contratos negociados, alta de 0,39%. O ajuste foi acima de $154 a saca, mas nos últimos negócios, $153,75 a saca. O contrato de setembro, este sim importante referência para o produtor brasileiro de café, a 155,15 subiu muito pouco, subiu 0,03%, mas nos últimos negócios mantém preços firmes ainda na faixa de $155 a saca. E essas são as principais informações sobre o mercado do café. Agora nós vamos falar de clima, né? Porque os produtores rurais que atuam na região nordeste do país devem esperar chuvas, viu? É o que diz a meteorologista Juliana Rezende da Somar. Veja. As lavouras de soja do interior do Nordeste da região do Mato Piba foram beneficiadas ao longo das últimas semanas porque as pancadas de chuva que ganharam mais intensidade conseguiram aumentar os índices de umidade do solo. Dessa vez o solo segue mais úmido na maior parte aqui da região norte. Toda essa faixa oeste da região nordeste também tem índices que superam os 80%. No decorrer dos próximos 5 dias ainda tem previsão de chuva forte, tanto no Nordeste como também na região norte. As pancadas mais significativas aqui da região nordestina ficam concentrados na faixa oeste e na faixa norte da região. Na região norte, instabilidades tropicais seguem frequentes e também com elevados acumulados. Durante a segunda semana, essas condições de chuva mais forte na metade norte do Brasil já perdem intensidade, principalmente na região nordeste. Tempo firme aqui nas áreas mais claras do mapa e chuva de fraca intensidade nas demais regiões. Na região norte, instabilidades ainda seguem atuando, só que dessa vez se concentram aqui na faixa oeste. Durante o terceiro e último período, o cenário ainda vai persistir de pancadas de chuva de fraca intensidade de curta duração. Então ainda teremos pancadas de chuva na maior parte da metade norte do Brasil, só que o volume é que não deve ser tão elevado. Então durante os próximos dias ainda teremos pancadas de forte intensidade em áreas produtoras de soja, principalmente do interior do Nordeste, Tocantins e também do estado do Pará. Com isso, o solo segue mais úmido, beneficiando grande parte do desenvolvimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais! Bom, você ouviu Juliana Rezende. E depois do intervalo, você acompanha comigo o fechamento dos mercados de soja e milho. O Mercado do Campo volta já já. 18h11, horário de Brasília, Mercado do Campo volta ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. E você acompanha agora os números do fechamento de mercado para a soja. Lembrando que o mercado de referência de soja é a Bolsa de Chicago e na Bolsa de Chicago o fechamento hoje para a soja foi em baixa. A soja perdeu preço quando comparado ao valor de ontem. Veja que o contrato de março perdeu 0,32%, uma queda de mais de 3 centavos de dólar por bushel. A soja para maio caiu para $9,94 por bushel, recuou 0,35%. Apenas os contratos de julho e agosto mantiveram cotação acima de $10 por bushel. Mesmo assim com perda de 3 a 4 centavos de dólar por bushel quando comparado ao fechamento de ontem. Aqui na B3, nossos contratos de soja são referenciados na Bolsa de Chicago. Importante ressaltar, e aqui também ocorreu uma queda. Você tem na tela do seu televisor, soja negociada aqui em dólares por saca, contrato de março a $21,70. A saca recuou 0,18%, contrato de maio último negócio a $21,95, a saca também recuou e não foi diferente com o contrato de julho, que caiu para $22,18 a saca. É uma queda leve, é uma queda de 3 centavos de dólar por saca, mas é uma queda, como ocorreu lá fora, ocorreu aqui. Mas com o milho foi um pouco diferente, hein? Mercado de milho hoje teve alta lá nos Estados Unidos. É o que você acompanha comigo agora, tendo como referência a Bolsa de Chicago. O mercado americano subiu quase 0,50%, quase 0,5% de alta para milho negociado no vencimento mais curto.
Na Bolsa de Chicago, o milho subiu quase 2 centavos de dólar por bushel no vencimento de março a 3 dólares e 65 centes por bushel. O milho para maio a 3 dólares e 72 centes também subiu mais de 1 centavo de dólar por bushel. Não foi diferente com os contratos de milho para julho e setembro. E o que acontece aqui nem sempre reflete o que acontece com o milho na Bolsa de Chicago. O mercado brasileiro tem suas características e é o que você acompanha comigo. Aqui a alta foi um pouco menor do que a que ocorreu lá. De qualquer maneira, veja que os preços para março se mantêm bem próximos de R$ 34 a saca. O milho para março subiu 0,68%, se aproxima de R$ 34 a saca, últimos negócios a R$ 33,99 a saca. O milho para maio também subiu, de R$ 33,33, saltou para R$ 33,36 no ajuste da bolsa e sobe mais agora. Vai a R$ 33,40 a saca. É a segunda linha na tela do seu televisor na coluna Últimos Negócios. Veja, alta para o milho aqui no Mercado Futuro. E o milho para setembro estava a R$ 31,97, subiu muito pouco, foi a R$ 31,98 e se mantém agora a R$ 31,99 a saca, já bem perto de R$ 32 a saca. E vamos encerrando por aqui mais uma edição de Mercado do Campo. Lembrando que nós voltaremos amanhã, às 17h35, ao vivo da B3, com mais informações para você que acompanha a programação do Canal do Boi. Você fica agora com o Jorge Zaidan e o Pecuária BR. Até amanhã.